pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje viemos com ajudas. Gente, com reforço aqui, ó. com reforço. Hoje vai ser o dia de você deixar aquela barriguinha chapada, porque a gente vai fazer o quê? Exercício. Não sei porque eu bati em mim, porque ó, aqui não tá acontecendo. Mas vamos lá, porque é muito exercício, então vamos direto ao ponto. A gente vai começar com um exercício, vou botar aí na tela, do Enem de 2012. Jesus Maria José. Então vamos lá, começa com um poema, uma poesia do Mário de Andrade, que chama O Trovador. Se vocês acompanham o Ives Urquiza, o Ives sempre fala assim, começa o exercício lendo o comando. Por que que ele fala isso? Eu concordo em gênero, número e grau com o Ives. Porque você lê o comando, você já vai ler a poesia, já vai ler o texto, tentando pegar ali o que o Enem está pedindo, o que a prova está pedindo. Então, vamos lá, o comando diz: para o modernismo, a questão de identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é. Então, vamos lá, o que está pedindo? Está falando que no modernismo existe uma questão de identidade nacional. Beleza? E como que a gente vai perceber essa coisa de identidade nacional dentro do Trovador do Mário de Andrade? Mário de Andrade é um dos principais nomes do modernismo, principalmente da primeira fase, que foi depois do quê? Da Semana de 22. Então, eu tava falando com o Guto antes da gente começar a gravar, que eu sempre fico muito impressionada com a coisa de que não é só interpretação de texto aqui, você precisa saber quem foi Mário de Andrade, que grupinho que ele estava metido, quem eram as suas amizades, entendeu? Quais eram as suas intenções? Suas intenções com o modernismo e com o Brasil, sabe? E vocês lembram que a Semana de 22 foi todo um lance ali do Mário, do Oswald, de uma galera menos de pique e tal, porque eles queriam criar essa identidade nacional e criar uma cultura antropofágica, que era o quê? Vamos comer a nossa própria cultura e nos fazer, né? A gente vai criar um ser humano que é brasileiro mesmo, que não tem nenhum tipo de cultura exatamente de fora. É nosso, é antropofágico. Se você não lembra do modernismo, aqui ó. Clica no esse card. Botão mágico que apareceu ou agora. No link da descrição. Né? Porque a gente já deu aula, aliás, é uma das minhas aulas preferidas, porque eu sou apaixonada pelo modernismo, mas isso não vem ao caso. De qualquer maneira, tem uma frase do modernismo e do Oswald que ele usou em todo o manifesto que ele fez, que era o to be or not to be, that's the question. Porque eles identificavam, do mesmo jeito que o eu romântico, o romantismo identificava o índio como herói nacional, mas de uma maneira bem romantizada, e enfim, né, toda com uma questão de salvação do português e tal, eles consideravam no modernismo o índio como ponto também principal. Por isso que é tupi, a gente é tupi, né? Então, tupi or not tupi, that's the question. E o Mário de Andrade, ele tem o Macunaíma, que é um índio, né? E que é um índio até um contraponto, uma sátira iracema do Zé de Alencar, porque é o índio feio, é o índio que, enfim, que não manja tanto, assim, das coisas, da selva e tal, que não é forte, não é nada. Sim. Mas vamos lá, né? Em O Trovador, esse aspecto abordado subliminarmente por meio de expressões como o coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. É muito legal a gente pensar que, assim, essa questão, ela é uma pegadinha, tá? Porque quando a gente fala do coração arlequinal, a gente tá falando ali dessa fantasia mesmo, talvez, do carnaval, da arlequina, né? Pra quem conhece a HQ aí, né? Tem a arlequina pra contar a história. Só que o subliminarmente aqui que ele vem com a pegadinha, porque se tem um negócio que eles não se tem uma eram. coisa que eles não são, era subliminar, entendeu? Eles são direto ao ponto. Se ele quer falar do Brasil, ele vai falar do Brasil, garoto. E, gente, eu não vou ler aqui a poesia, porque senão vai ser vídeo de 7 horas e meia, Mas tá? a gente deixou na Mas tela a gente pra deixou vocês na lerem. tela. E também vai deixar na descrição aqui. Uhum. Então, A não tá com cara de ser. B, verificando já no título que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Cara, não, primeiro que, enfim, não faz sentido, até porque o trovador, gente, ele não vem necessariamente dos repentistas nordestinos que eram trovadores. Lembra do trovadorismo, que a gente pega o cara que canta, o trovador que faz a poesia? Então, Século assim, XII, galera. tá entendendo? Não é uma coisa brasileira, não é uma coisa nacionalista. C, lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim de asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste da alaúde Dloron. Caraca, hein? Que Caraca. isso, hein?
Cara, não, o que tem a ver, né? Um brasileiro, um espírito nacional falando, tô triste, tá frio. Eu acho que eles tentaram falar assim, se a pessoa só lembrar do romantismo, que é meio tristinho, ela vai botar essa. Vai botar essa. Então não, a gente tá falando de modernismo aqui. D. Problematizado na oposição tupi, que é o selvagem, versus o alaúde, o civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Pegou? Tupi or not tupi, né? E a gente tem, pelo Mário, o Mário, ele ama a Paulicéia Desvairada, que é São Paulo, né? Ele sempre tem essa coisa de urbana muito forte na obra dele. E aí você tem o contraponto ali do Abaporu, do Tarsila. Então tem todo um contraponto do tupi, que é o selvagem, com o urbano, né? Que o Mário gostava muito ali de colocar. Então a D me parece a mais correta, mas vamos ler aí em todo caso. Exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Não, né, gente? O eu lírico, ele não tá... tipo, olha, a primeira era, o cara da pré-história, não é necessariamente o índio, né? Não é necessariamente isso, ele não tá evocando... Não, calma. A D é a correta. Show? Matamos uma questão já, Matamos uma questão, hein? Vamos lá. Aí, a segunda é do Enem de 2015. O poema que a gente tá usando como texto base tá aí na tela agora para vocês poderem fazer a leitura. E a gente vai ver o que tá falando essa questão pra gente. A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que, no poema do José Paulo Paes, se expressa por A. Reconhecimento pelo eu lírico de suas limitações no processo criativo, manifesto na expressão por translúcidas pões. Bom, em primeiro lugar, esse poema ele não tá falando sobre as limitações, ele fala sobre ele, mas não é isso que ele tá querendo expressar, tipo, meu Deus, como é difícil fazer poesia com todas essas regras que tenho. O que ele está dizendo é que inicialmente a gente tem aí essas métricas que muitas vezes servem como base e tal, mas que a poesia ela vai muito além disso. Então, mesmo se fosse esse trecho por translúcidas pões, não quer dizer nada, é só tipo um conjunto de palavras ali. Só quis falar bonitinho. Que a gente tem, exato, quando ele tá falando da garrafa, ele diz que como ela é translúcida, né, meio transparente, você consegue, o que tá fora vem um pouco pra dentro, o que tá dentro vai um pouco pra fora, você consegue visualizar. Poético. É poético. Poesia poética essa. Poética essa, engraçado. Então, nada disso que ele tá falando nessa. Vamos pra B. Subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se em prisão da forma. De novo, a gente tá falando da mesma coisa aqui, ele não tá exaltando isso de que a forma, quadradão, a prisão é o grande problema da vida dele. Ele tá falando que a poesia vai exceder a isso. Essa questão, essa alternativa tá falando a mesma coisa que a anterior. C. Visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme expresso o verso Estilhaços. E justifique se sua resposta, Cis. Alternativa C. Visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme expresso o verso estilhasse suicida. Eu sei que ele parece um pouco dramático quando ele fala isso, e suicídio não é uma palavra que a gente associa a uma coisa legal, né? Uma coisa bacana. Mas veja no contexto do texto, ele tá falando ali que é progressivamente pessimista. Progressivamente quer dizer que cada vez mais vai ficando pior. Então, não pior, né? Mas mais alguma coisa. Como ele tá falando pessimista, é pior. Como se no começo do texto fosse, tipo, legalzinho e depois fosse piorando, fosse ficando mais triste, sabe? Tipo um filme de drama. Mas na verdade não é isso que ele tá falando. Quando ele fala desse estilhaço, dessa explosão que viram diamantes depois, na verdade é um negócio super legal, sabe? Primeiro você tá ali preso naquela garrafa que tem suas formas e que você fica mais ou menos do lado de fora, mas depois quando você sai, você se estilhaça em diamantes, que a gente considera, né, uma pedra preciosa, uma pedra muito bagulho bonita. Da hora. Que é o resultado da poesia, que a gente gosta. Quiser me dar um diamante ou uma poesia, né? Já que não vai estar tendo. Tá bem próximo mesmo. Então é justamente o contrário do que essa alternativa está sugerindo. D. Processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos versos numa explosão de diamantes, né? Que são a nossa pedra preciosa, bonito. Então, essa questão está falando exatamente o que é esse poema, que existe a forma e que ela contém, mas aí você vai trabalhando nessa poesia, vai trabalhando a linguagem, vai trabalhando as palavras, de forma que isso exploda nas pedrinhas de diamante, sabe? Que seja linda, tipo Tinkerbell, assim, fadinha.
Então, felicidade. Mas vamos ver aí, só pra, né, Desencargo. garantir. Necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente comparada à garrafa a ser estilhaçada. Não necessariamente, porque as métricas, como eu falei, elas são bases da poesia. Então, tipo, quando a gente tem aquelas poesias antigas que seguiam os versos alexandrinos, elas também são poesias. Não é que a poesia tem necessariamente a missão de fugir dessas métricas, afinal a gente criou elas para alguma coisa. Mas ela não é tipo, a minha prisão horrível que eu vou morrer aqui. É tipo uma base que você tem, mas a poesia excede a isso. Não é tão dramático quanto parece nessa alternativa. Então a certa é a D. Shows de bolas. Shows. 2 questões já, hein? Uau, vamos lá. Então a próxima, né, vai trazer um texto aí do sertão e do sertanejo pelo Visconde de Itaunay. Pra quem não sabe, Visconde de Itaunay, um escritor brasileiro da época do romantismo, né, que teve grande parte da sua obra publicada ali na época mais power do romantismo. Então você vai ter um texto que tá falando de um regionalismo, tá falando do sertão, ou seja, uma região, né, brasileira, e que é romântica. Então ela tá com um caráter extremamente romantizado de como o Brasil é top, de como o Brasil é topster demais, sabe? E romântico, lindo, maravilhoso, não tem defeito e tal. Incrível. Então o comando fala assim: o romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Lembra lá com o Josézinho de Alencar, nosso amigo Zezinho? O Zezinho, o que ele fazia? Colocava índio pra falar, ó, que bonito que era aqui o Brasil. E ó, porque precisa do português pra civilizar essa galera. Mas o Brasil, a selva é linda de ver. As meninas aqui, os meninos aqui, tem lábios de mel, é uma loucura, é lindo. Então, vamos lá, né? Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção de uma identidade de nação é a possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Gente, olha só, tem uma perspectiva de falar dessa natureza, show, beleza, só que eles não vão falar que é marcada por um subdesenvolvimento, pela falta de perspectiva. O romântico, ele não vai falar que é ruim, é lindo, sabe? Ele pode falar que ele tá sofrendo, ele pode falar várias paradas aí que é cheio de dor, mas que é ruim no Brasil, não. Ele tem que criar uma identidade que é topster demais, é romântica. É uma ideia romantizada, né? E por isso que fala o comando, né? O romance romântico, porque é realmente isso. Então a A já tá errada. B. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. Não, gente, eles não vão ficar falando, esses colonizadores aí, ó, tudo filho da mãe. Inclusive liberaram geral. Inclusive, sabe, não, eles vão ser românticos, vamos lembrar do romance romântico. Então a B também tá errada. Construção em linguagem simples, realista e documental. Cara, eu não vou nem ler o resto. Quando que um texto romântico vai ser uma linguagem simples? Quando vai ser realista e documental? Jamais. Os caras querem mais romantizar mesmo. Ser sabe, paixonite aguda? Quando você é apaixonado pelo crush e não consegue pensar outra coisa, porque é tudo perfeito, tudo maravilhoso, só sua dor que não é, mas tá tudo perfeito. O crush é lindo. Então, né, Brasil é o crush dos românticos. Brasil é o crush. Caraca, hein? E Brasil é usado para descrever o crush, né? Exato. Tipo, ela era tão bonita quanto o Brasil. Caraca. Então o Brasil é topster. D. Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Exatamente isso, né? A gente está falando de um território nacional e desses limites geográficos. Eles estão falando do sertão, né? Eles estão colocando ali o regionalismo. Eles estão falando de uma parte do Brasil e que dá esse sentimento pra gente de brasileiro, de olha, isso aqui é Brasil, essa terra aqui é nossa. Olha esse território aqui demais, entendeu? Essas palmeiras, coisa linda. Então a D já está certa, mas vamos ler a E em todo caso. A gente gostou de D, né? 3 exercícios com a resposta D. Culpa o Enem. Valorização. É pro aluno passar mal, sabe? Que ele fala assim, tem um monte de D certa. Cara, sempre que é assim, alguma eu fico, tá não é errada. possível, tá errado isso aqui.
Valorização da vida urbana e do progresso em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesa brasileira. Primeiro que ele tá falando do sertão, né? Ele não tá falando valorização da vida urbana e do progresso e sendo no interior, né? E um conceito de nação, ele tá falando da burguesia. Ele não. Então a D é a correta. No caso, não. No caso, na verdade... Então, beleza, a ideia correta, essa questão do regionalismo, de falar do território nacional, de dar uma ideia bacana. Olha esse território aqui, que lindo ele. Eu gosto de fazer parte dele, coisa linda que ele é, da carinzinho. Olha que lindo esse terreno. Que lindo, tá lindo. Bom, na nossa próxima questão a gente tem uma poesia da Cecília Meirelles, que ela tá aí falando do dia 21 de abril, que caso vocês não saibam é um feriado, inclusive é um feriado bem importante que é de Tiradentes, né? A gente teve toda uma questão histórica que vocês devem estar prontos pra responder, né? Porque Enem tá aí, aqueles que começam a jogar uma cobrança na galera. Não é? E aí o nosso enunciado fala assim: o poema de Cecília Meirelles tem como ponto de partida um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira. Nesse poema, a relação entre texto literário e contexto histórico indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. No poema de Cecília Meirelles, a recriação se concretiza por meio de a. do questionamento da ocorrência do próprio fato, que, recriado, passa a existir como forma poética desassociada da história nacional. Meio estranha essa questão, né? Se vocês leram aí, deram uma pausinha para ler o texto, em nenhum momento ela tá questionando aí o que aconteceu, se é que aconteceu mesmo, e fazendo essa separação. Tipo, isso daqui é o que falaram que aconteceu, mas será que aconteceu mesmo? Mas será assim? Ela não tem essa dúvida, sabe? Ela não começa a questionar isso, ela questiona outras coisas durante o texto que ela escreveu. Na alternativa B, a gente fala assim: da descrição idealizada e fantasiosa do fato histórico, transformado em batalha épica que exalta a força dos ideais dos Inconfidentes. Não, ela não tomou partido. Inclusive, ela começa o texto falando que dia confuso, que dia estranho, o que aconteceu com a gente, né? Que chegamos a tal ponto. A que ponto chegamos? Esse é o texto dela, fala, tipo, vamos refletir aqui sobre isso daqui. Então ela não tá falando que, nossa, que legal, os Inconfidentes, ó, que brilharam, hein? A galera teve que morrer, mas olha as ideias da hora. Não, ela tava ali se aprofundando nessa história que a gente teve, usando da poesia pra isso. Na alternativa C, da recusa da autora de inserir nos versos o desfecho histórico do movimento da Inconfidência, a derrota, a prisão e a morte dos Inconfidentes. Não, inclusive ela até cita, né, que a gente teve a morte do cara, e por isso é feriado, inclusive, hoje em dia, porque, enfim, processo histórico. Eu não quero entrar aqui na história, senão eu vou me empolgar, eu vou começar a falar da ideia de Tiradentes e o que eu achava sobre isso. Você fala de história ou de barroco, né? Exato, vamos falar aqui sobre barroco. Mas não, tá? Do distanciamento entre o tempo da escrita e o da Inconfidência, que, questionada poeticamente, alcança sua dimensão histórica mais profunda. Gente, como eu falei na primeira, ele estava falando que ela estava questionando o fato, na verdade não. Quando ela fala, ó, confuso 21 de abril, ó, confuso meio-dia, ela tá falando o que aconteceu. Porque agora, quando ela escreve esse texto, a gente já tem uma separação de anos, inclusive tem até uma máxima, assim, que para uma coisa virar histórica tem que passar pelo menos uns 30 anos, né? Ser uma próxima geração para poder analisar isso, porque quando você tá no meio de uma coisa é muito difícil você analisar o que aconteceu. Então, ela pega e fala, meu, o que tá acontecendo aqui? O que foi a Inconfidência Mineira? Será, né? O que levou as pessoas a matarem Tiradentes? O que foi essa rebeldia aí, esse movimento? Então, é isso que ela faz usando a poesia dela, a linguagem poética, né? Para despertar aí esses sentimentos na gente de questionamento também sobre esse processo. Do caráter trágico que, mesmo sem corresponder à realidade, foi atribuído a tal fato histórico pela autora, a fim de exaltar o heroísmo dos Inconfidentes. Mesma coisa da questão da alternativa C. As coisas realmente aconteceram, não foi que ela inventou. Tiradentes não tá vivendo lá em Copacabana, sabe? Ele realmente morreu. E ela tá questionando sobre a morte dele. Então, realmente... E ela não tá exaltando, né, o heroísmo, exato. Nossa, deles. Arrasou. Como eu disse, ela não tá tomando partido. Ela tá tentando entender o que foi isso. Então, é a D. Ela tá, né, pegando uma visão mais profunda desse processo histórico. Exatamente. Então vamos lá agora para uma questão de 2010 do Enem. Traz aí um texto, gente, do Quincas Borba, mas na verdade é um trecho de quando o Quincas Borba foi colocado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Quincas Borba é um texto do Machado de Assis, é um livro, um personagem do Machado,
Tem um livro só dele, mas ele aparece lá em 81, que foi o ano de publicação do Memórias Póstumas Tem das esse Cubas. spin-off. Esse trecho, ele tá falando dele comendo um frango e tal, que fica muito claro o que ele quer dizer, mas dentro do Quincas Borba, do livro, tem uma parte que ele faz uma analogia, ele conta uma historinha de duas tribos que elas só uma vai conseguir sobreviver no final, e vai conseguir comer todas as batatas que tem. Aí ele fica querendo dizer assim, olha, minha teoria é de que a guerra é uma coisa topster, é uma coisa legal, porque vai vencer sempre. Porque todo mundo é pro nosso próprio bem, é pra gente mesmo. E essa guerra, na verdade, vai fazer com que pelo menos uma tribo sobreviva e consiga comer de boa, enquanto a outra vai morrer. Porque se as duas sobrevivessem e não guerreassem, as duas iam morrer porque ninguém ia comer. Então pro vencedor ficam as batatas, ele brinca isso no final do texto. E aí, dentro dessa questão aqui, fala assim, olha, a filosofia de Quincas Borbas, a Humanitas, contém princípios que, conforme a explanação do personagem, consideram a cooperação entre as pessoas como uma forma de lutar pelo bem da coletividade? Obviamente não, ele não defende a coletividade. É só lembrar que tudo do Quincas Borba é uma sátira ao darwinismo. O darwinismo era isso, né? Não dá pra você ser coletivo, porque você tem que ser egoísta, você tem que lutar pelo seu ali. B, atender aos interesses pessoais, sim, inclusive na parte do frango ele fala, olha, um cara foi e criou essa galinha aqui pra eu conseguir ter esse frango. E no final tudo isso aconteceu pra eu poder comer esse frango e saciar o meu apetite. Então, é isso, né? Atender aos interesses pessoais, mas vamos ler as outras. Erradicar a desigualdade social? Claro que não, na verdade ele propõe totalmente o contrário, que a guerra que vai fazer ser legal, porque alguém vai ter que sobreviver, né? E vai sobreviver o melhor. D, minimizar as diferenças individuais? Não, porque tem que ter diferença para você conseguir sobreviver a essa selva, né? E estabelecer vínculos sociais profundos? Não, você quer o cara... Saúde, churros! O cara quer, né, que você guerreie, ele quer que você sobreviva ali, porque você é o melhor, porque tudo no mundo diz respeito a você. Então, enfim, é uma sátira bem engraçada, mas a resposta é a B. Vamos lá para nossa próxima e última questão desse vídeo? Vamos! Bom, nessa nossa última questão, a gente tem um exemplo do que a Tati falou, de que a gente tem que ler primeiro o enunciado de uma prova, porque o Enem, ele faz muito isso, ele coloca um texto base gigantesco, assim, principalmente quando é narrativa e não, por exemplo, uma poesia. Nossa, ele adora colocar um trechão do livro. E são livros maravilhosos, assim, se eu tivesse em casa uma terça-feira, eu com certeza ia ler, mas quando você tá numa prova com tempo limitado... Às 5 horas sentado com a bunda quadrada na cadeira, é isso que o Guto quis dizer. Com alguém comendo um salgadinho do teu lado, fazendo aquele barulho do inferno... Você tem um tempo ali pra fazer, então lê o enunciado primeiro. Aí a gente tem dois textos aqui, né? Um é do Capitães da Areia, que é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Sim. E o outro, a gente tem um trecho do... Desculpa. Trevisan, do Dalton Trevisan. Sim. Que os dois são descritivos ali, falam de dois grupos. Aqui a gente tá falando do Trapiche e no outro ele tá falando sobre os bêbados lá, que ficavam lá com as pinhas deles e as cachaças. E aí ele pergunta assim pra gente... Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. Em nenhum momento ele fala, tipo, coitado deles, dos bêbados ou dos meninos que moravam no Trapiche lá sozinhos. Ele descreve o que tá acontecendo pra gente, que os meninos dormiam ali à luz da lua, do vento, e ouviam os navios que estavam passando, e os bêbados ficavam debaixo da ponte ali com as cachaças deles. E os narradores, eles nem são tão próximos, assim, dos personagens, na verdade. Em nenhum momento, sabe? Eles são mais secos, porque senão eles colocariam uma opinião deles, sabe? Falar, tipo, poxa, que pena, sabe? Infelizmente, eles estavam lá. Não fala isso. B. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação ao personagem. Daqui também já é too much, tipo, é distante, mas ele também não tá ironizando. Fala, lá, os bêbados lá, debaixo da ponte. Não, ele fala, tem bêbados lá. Olha essas crianças aí. Acabou, essas crianças. Bem ironia. Não. C. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social.
Essa aqui é uma das mais perigosas das alternativas, assim, daquela que você riscou quase todas e ficou duas, aí você fala, pode ser essa. Será assim? Porque realmente ele narra o cotidiano dessas pessoas. Ele fala que os meninos dormem lá à luz da lua, ele fala que os bêbados estão sempre ali com a cachaça deles. No mercado de peixe. Sim, mas quando a gente tem, por exemplo, o segundo texto, isso não tá revelando a origem deles. Na verdade, nem dos meninos do Trapiche. A gente sabe que eles são sem teto, mas ninguém tá explicando o porquê, ninguém tá explicando antes. E no dos bêbados menos ainda, assim, ele só tá falando que os caras ficam lá. Isso não explica. É, e não dá pra saber se esses bêbados eles são ricos, pobres ou de Sim, classe média. se eles já foram ricos e agora eles moram debaixo da ponte, exatamente. ou se eles são ricos e eles vão lá de vez em quando só pra beber, sabe? Do Tipo, Capitães da Areia até dá pra saber porque a gente leu o livro. exato, né? é Mas um conceito não- que já existe na nossa cabeça, mas não é uma coisa que tá nesse trecho, você tem que se atentar a isso. Agora, na dele, ele fala assim, o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Aí sim, porque a gente tá falando de um texto descritivo, e se os meninos fossem ricos neste momento e não anteriormente, que seria uma explicação, aí a gente entende que neste momento eles estão excluídos, que eles moram numa casa que não tem teto, que os outros estão embaixo da ponte. Então nessa hora, realmente isso marca e é uma construção do personagem. É tipo quando, sei lá, você fala, estou indo pra escola. Isso não é só a narração de uma ação, o personagem é um estudante. Você já Exato, sabe isso, entendeu? E também não é só pela classe social, né? Porque, por exemplo, quando o Dalton fala, olha, gente, eles estão no mercado de peixe, esses bêbados, né? Sim. Com pirão e tal. Você já sabe, já dá pra entender que eles estão excluídos, né? Independente da classe social deles, já dá pra entender que eles estão em um momento de exclusão, porque os bêbados estão com os bêbados e as crianças do Trapiche estão no Trapiche com outras crianças do Trapiche. Exato, eles não estão inseridos nesse contexto social geral. Enfim. Exato. E na última, a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. Eu acho que essa também, na verdade, as pessoas podem confundir, porque parece uma crítica. A gente fala, ele tá expondo, é uma crítica. Não, uma crítica seria se ele responsabilizasse alguém. Se ele falasse, por exemplo, no Capitães da Areia, a gente tem uma parte que os meninos vão pro reformatório. Isso é uma crítica. Sim, Porque a gente tem pessoas que são responsáveis pela vida dessas pessoas e que causam maus tratos a ela e que não solucionam o que as políticas públicas deveriam solucionar. Então isso é uma crítica. Aqui é só um momento descritivo que está construindo a ideia desses personagens na nossa cabeça. Então realmente a nossa alternativa certa é a letra D. Bom, a gente fez aqui, foram 6 resoluções de exercício, né? Foi uma coisa, enfim... Inédita. Aqui do Valendo Livro, dos nós dois juntos, né? E a gente vai fazer mais vídeo como esse, a gente já tá soltando também todos os dias um vídeo de exercício, porque a gente sabe quão importante é a gente resolver pra ir treinando, né? E pra também mostrar o quanto que tudo que a gente ensinou no decorrer do ano, quanto e como, né? Sim. Isso pode cair aí no Exame Nacional do Ensino Médio, vulgo Enem. Tá? Um detalhe legal, se você estiver aí ansioso, querendo resolver umas questões rapidamente, não quiser esperar os próximos vídeos, mas espera, por favor, se inscreve e ativa a notificação. A gente deixou as questões aqui na descrição e também o link do nosso site que tem lá todas as questões que a gente tá botando, que aí você já pode ir resolvendo. Exatamente, a gente tem uma playlist aqui no Valendo Livro que chama Resolução de Exercício, não tem como errar, gente. Tamo junto nessa, a gente vai conseguir, vamos foco, não só Enem, né, vestibulares em geral, certo? Ou até uma prova da tua escola. Não é verdade? Até uma prova da vida. Da vida, uma conversa do bar. Bar não, tá? Eu sei que vocês são menores de idade. Mas uma conversa da cantina da escola. Exatamente. Não se esqueça de apertar o sininho, tá? Pra vocês receberem todos os vídeos. Todos os vídeos. Show? Até a próxima. Tchau, galera. Boa sorte.